Posso? Beleza. Bom dia a todos e a todas. Né? A pauta da sessão ordinária especial do dia 19 de agosto de 2022, né, é a Notório Saber para Antônio José do Espírito Santo. O relator vai ser o Renato Ventura. Antes de iniciar, gostaria de esclarecer que hoje não há expediente, nem informes, por ser uma sessão especial. Tá? Então, eu vou abrir a palavra aqui, só avisando, dar um recado, que depois a gente vai fazer as devidas apresentações mais formais, mas o professor José Luiz está agora no gabinete da reitoria, como chefe de gabinete, e no seu lugar entrou, então, o professor Bruno Dias, que muitos conselheiros já conhecem de longa data. Seja bem-vindo, professor. Tá? Então, eu vou iniciar a ordem do dia e eu vou chamar, então, o professor Renato Ventura para fazer o relato. Posso fazer no seu microfone? Pode. Eu leio aqui, ó. Melhor. Você quer sentar aqui, Renato? Primeiro eu queria saudar aqui a presença do Bruno. Me deu uma vontade de bater palma, sabe? Eu acho que eu vou bater. E apesar de lamentar a saída do Zé, a gente sabe que ele vai estar sempre aqui com a gente no CPEG, sempre que precisa, né? Bom, como o presidente... Tá. Não, eu estou com a resolução aqui. Ah, tá. Eu vou relatar esse processo porque ele chegou à Câmara de Corpo Docente e Pesquisa, da qual eu coordeno junto com os colegas da Câmara. E nós analisamos, na sexta-feira passada, esse processo, que foi assim, foi inédito para nós, eu acho que, mesmo na história do CPEG, né, tivemos poucos casos aí, né? Então, é uma novidade. Então, a Denise pediu para eu relatar, nos cabia na Câmara apenas seguir a Resolução 11 de 2005 do Consune e encaminhar esse processo ao Conselho. Então, foi isso que fizemos na Folha de Informação no SEI, na semana passada, e hoje estamos aqui para apreciar esse processo, esse pedido de notório saber da Escola de Música. Então, eu acho que ficaria mais, apesar de todos os conselheiros terem recebido os documentos, eu acho que ficaria mais claro que eu fizesse primeiro uma leitura da resolução, que é curta, e depois do parecer, que também é curto. Tá? Então, posso começar, Daniel? Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conselho Universitário, Resolução número 11 de 2005. Regulamenta o processo de reconhecimento do notório saber no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em sessão de 9 de junho de 2005, resolve. Artigo 1º. O título de notório saber para fins de concurso para cargo docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro será concedido àqueles solicitantes que comprovarem cumulativamente 1. Experiência e desempenho em atividades profissionais que o distinguam como reconhecidas lideranças na área do conhecimento, cujo título for pretendido. 2. Realização de trabalhos e iniciativas em nível nacional e/ou internacional, reconhecidos como contribuições significativas para o desenvolvimento da área do conhecimento. 3. Desempenho de atividades e ações que tenham contribuído para o fortalecimento da pesquisa no país e no exterior. Artigo 2º. A solicitação do título de notório saber deverá ser encaminhada pelo interessado ao diretor da unidade a que corresponde a área do conhecimento, na qual ele desenvolveu suas atividades profissionais. Artigo 3º. O diretor da unidade encaminhará a solicitação ao programa de pós-graduação com doutoramento na área do conhecimento correspondente, ou, no caso de inexistência deste, a programa de pós-graduação com doutoramento em área afim,
para elaboração de parecer circunstanciado, que deverá ser aprovado pelos respectivos colegiados e congregação. Parágrafo único. O parecer circunstanciado deverá ser remetido a partir da análise do memorial elaborado pelo interessado, devidamente documentado e anexado à solicitação inicial. Artigo 4º. O parecer circunstanciado será encaminhado pelo diretor da unidade ao Conselho de Ensino para graduados, a quem cabe reconhecer em decisão final irrecorrível o notório saber do interessado. Parágrafo único. A decisão do Conselho de Ensino para graduados será tomada mediante votação secreta e favorável de pelo menos 2/3 dos membros. Artigo 5º. O título de reconhecimento do notório saber será emitido pelo reitor, sendo assinado pelo pró-reitor de pós-graduação e pesquisa e pelo interessado. Artigo 6º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação no Boletim da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Aloysio Teixeira, reitor. Então, nos cabe aqui, né, ao Conselho, apreciar a solicitação e em votação secreta e a aprovação deverá ter pelo menos 2/3 de votos favoráveis. Bom, o parecer? Pode botar? Já está? Vou ler. Não, qual parecer você já? 20, 96, 760. É o primeiro PDF de pode para cima. Está com ciência. Tá. Tem que esperar. Tem que ter letra. Acho que está estranho. Está demorando. Internet. Clique aqui para visualizar. Espera aí. Não, já consegui. Vai aparecer. Não, tá. Não, mas tem internet. Tá. Mas está lento. Posso mandar para o seu e-mail para você abrir aí. Não, mas se tivesse internet. Não tem. Não, tem, porque está funcionando aqui. Uma atualização, tudo isso. Agora acho que vai. Se soubesse que era aqui, eu já abriu. Abriu, Renato. Que primeiro ele vai ler o circunstanciado. Bom, então, agora para fazer a leitura do parecer circunstanciado da Escola de Música. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Letras e Artes, Escola de Música, Programa de Pós-Graduação em Música. Parecer circunstanciado sob pedido para concessão de título notório saber a Antônio José do Espírito Santo. A Comissão Deliberativa do PPGM, UFRJ, e a Congregação da Escola de Música da UFRJ. Rio de Janeiro, 6 de julho de 2022. Este parecer foi elaborado com base em documentos encaminhados à Comissão Deliberativa do Programa de Pós-Graduação em Música, PPGM, da UFRJ, no dia 10 de maio de 2022, assim especificados. Carta solicitando envio de memorial descritivo das atividades desenvolvidas por Antônio José do Espírito Santo ao PPGM da UFRJ para fins de concessão de título de notório saber, assinada pelos professores Samuel Araújo e Andréa Adur, no dia 4 de abril de 2022. Memorial descritivo das atividades desenvolvidas pelo indicado,
abrangendo aspectos biográficos e atuação profissional na área do pedido de reconhecimento, com documentação comprobatória anexa. A Resolução 11 de 2005, de 9 de junho de 2005, do Conselho de Universidade da UFRJ, que regulamenta o processo de reconhecimento do notório saber no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Justificativa. O Memorial Descritivo de Antônio José do Espírito Santo, também reconhecido como Espírito Santo, apresenta as atividades profissionais, artísticas e intelectuais que ele desenvolveu ao longo de mais de 40 anos. Consistente, objetivo e claro, o texto é dividido em 5 seções: formação, titulação, atuação profissional, autodidatismo como método, pesquisa, linha de ação, o artista e bibliografia do livro Tese, do samba ao funk, do Jorjão. O documento traz anexo um conjunto significativo de cartas de apoio à candidatura do pesquisador ao título Notório Saber, bem como links que dão acesso a obras mencionadas no corpo do texto, como vídeos, gravações sonoras e escritos. Na trajetória de Antônio José do Espírito Santo, encontramos atividades artísticas numerosas e pertinentes, conforme informações contidas no memorial. Espírito Santo se declara autodidata, referindo-se ao fato de parte de sua formação ter se dado em espaços sociais que não as das universidades e demais instituições tradicionais de ensino com prerrogativa certificadora. Essa formação e também sua atuação como artista, pesquisador e educador se desenvolveu em bases multidisciplinares e holísticas, coerentes com a tendência igualmente holística das formas expressivas de matriz africana praticadas, estudadas e ensinadas por Espírito Santo, e convergentes com a agenda de integração do ensino, extensão e pesquisa, a qual orienta as ações das universidades e demais instituições federais de ensino. No início dos anos 1970, Espírito Santo estudou violão, teoria e percepção musical no curso dirigido pelo maestro Guerra Peixe. Em 1975, fundou Vissungo, grupo musical longevo, com um disco gravado, em que Espírito Santo desenvolve atividades de compositor, instrumentista e cantor. Paralelamente, gravou com Milton Nascimento, Wagner Tiso, Tetê Espíndola e Clementina de Jesus, nomes do samba e da chamada MPB, com reconhecimento nacional e internacional. Espírito Santo também atuou em produções teatrais, cinematográficas e televisivas voltadas a temas relacionados à vida social, cultural e artística da diáspora africana no Brasil. Foi pesquisador, construtor de instrumentos, diretor musical, compositor e roteirista de peças como Dona Mulata e Triunfo, 2014, montada em Portugal, filmes como Chico Rei, dirigido por Walter Lima Jr., 1989, e A Rosa de Teresa, 2015. Curta-metragem com roteiro original de Espírito Santo, direção de Pedro Sol e financiamento do Ministério da Cultura, Fundação Palmares. Essas experiências são índices do alto nível de profissionalização de Espírito Santo e do reconhecimento social de suas competências artísticas e técnicas, atestadas por sua inserção no mercado e no mundo das artes. Na carreira de Espírito Santo, a criação artística é vinculada a uma atuação docente regular. Entre 1989 e 1993, ele atuou como músico e professor em Viena, Áustria. Após retornar ao Brasil, deu início às oficinas Musikfabrik, voltadas ao ensino de construção de instrumentos e práticas musicais tradicionais de matriz africana. Desde o início, o projeto esteve vinculado às pesquisas organológicas de seu proponente, com inspiração no trabalho de construção de sanzas, xilofones pelo etnomusicólogo Andrew Tracy, em Joanesburgo, e pelas práticas de luthieria instrumental e de ensino desenvolvidas previamente por Walter
SMETAC, Universidade Federal da Bahia, e por Antônio Carlos Guimarães, do grupo UACT. As oficinas do Music Fabric ocorreram na UERJ entre 1995 e 2005, sendo posteriormente realizadas em outras instituições, como o SESC. Espírito Santo ainda coordenou a animação... coordenou a animação e dinamização cultural dos CIEPs de municípios do Sul Fluminense, onde teve contato com a cultura preservada do Vale do Paraíba do Sul e que o estimulou a aprofundar suas pesquisas sobre as origens de manifestações de matriz africana, como o jongo e a folia de reis. As atividades de ensino e criação artística de Espírito Santo somam-se às atividades de ensino e criação de Espírito Santo somam-se às práticas de pesquisa que ele vem desenvolvendo há décadas. Entre suas publicações, o memorial destaca o livro Samba ao Funk, do Jorjão, publicado em 2011, com prefácio de Ney Lopes, recentemente agraciado com o título de doutor honoris causa pela UFRJ. Por suas contribuições como compositor e cantor, advogado e pesquisador do samba e de outras práticas musicais e culturais de matriz africana no Brasil. No caso do outro. Né? Em 2016, o livro de Espírito Santo ganhou uma segunda edição, agora prefaciada pelo musicólogo Carlos Palombini. A obra apresenta resultados de uma pesquisa extensa sobre a música afrodiaspórica brasileira, com uma perspectiva crítica e rigor científico, sobretudo quanto à abordagem das fontes de pesquisa. Em suas páginas, Espírito Santo dialoga com autores e autoras de textos centrais da etnomusicologia, antropologia, estudos de folclore, história do Brasil, Portugal e Angola, incluindo Aires da Mata Machado Filho, Luiz Heitor Correia de Azevedo, Oneida Alvarenga, Gilberto Freire e Gerhard Kubik. O memorial descritivo avalia o impacto do livro, o qual é citado em teses, dissertações e no dicionário de História Social do Samba, de Ney Lopes e Luiz Antônio Simas. Finalmente, vale destacar a documentação anexa ao memorial, com manifestações formais de apoio ao pedido de título notório saber para o Espírito Santo, as quais são assinadas por acadêmicos, artistas, jornalistas e ativistas do Brasil e exterior, relacionados organicamente com movimentos de luta antirracista, pesquisa e produção artísticas negras. Essas manifestações indicam o alcance da obra de Espírito Santo e o seu considerável impacto no Brasil e no mundo, considerando-se sua atuação na Europa e as matérias jornalísticas a seu respeito publicadas fora do Brasil. Parecer. A análise do memorial descritivo e de documentação anexa levou-me a concluir que Antônio José do Espírito Santo é pessoa com alta qualificação em saberes afro-brasileiros do campo da música, tendo sido demonstrada sua contribuição significativa e socialmente relevante, atendendo, portanto, aos requisitos definidos pela Resolução número 11/2015, de 9 de junho de 2005, de 9 de junho de 2005, do Conselho Universitário da UFRJ. Sou, portanto, favorável à concessão do título notório saber ao solicitante. Ressalto a importância de sua contribuição para os campos da etnomusicologia, musicologia histórica, antropologia, história e estudos das relações étnico-raciais, no sentido de ampliar os conhecimentos sobre as histórias e culturas africanas e afro-brasileiras, as quais devem ser exploradas e difundidas na educação básica, conforme determinado nas leis número 10.639, de 2003, e número 11.645, de 2008. Neste sentido, a concessão do título de notório saber a Espírito Santo representa o reconhecimento de sua trajetória e de suas contribuições como educador, artista, intelectual e detentor de saberes de grande relevância e atualidade. Face ao protagonismo artístico-musical de Espírito Santo, a concessão do notório saber representa um salto qualitativo no processo em curso de chancela acadêmica e científica das contribuições musicais afro-brasileiras à cultura no Rio de Janeiro e no país.
Quem assina é Jonas Soares Lana, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ. Obrigada. Tá, só um instantinho. Então, vamos fazer o seguinte, inscrições, por favor, para a discussão do tema, é importante. Fabrício, por favor, conselheiro Fabrício. Só para complementar uma coisa que o Renato esqueceu de falar, né, que isso foi aprovado por unanimidade em todas as congregações, né, obrigatórias lá. Né? Tá, obrigada. Inscritos, por favor? Célio. Conselheiro Célio, por favor. Conselheira Verônica, depois. Não? Bom dia a todos, né? Assim, é um prazer muito grande ver todos aqui, fisicamente, presencialmente. Eu vou fazer aqui uma fala, vou tentar ser o mais breve que eu possa. Assim, primeiro, eu adorei a resolução do Consune. Achei uma resolução fantástica. Ela traz para a gente uma responsabilidade enorme. Ela deixa na nossa mão a responsabilidade de nós dizermos quem vai sair com o título de doutor da UFRJ, não tendo feito um doutorado. Mas ela vai além. Agora a gente entra um pouco no processo. Nós não temos um doutorado, também não temos um mestrado e também não temos uma graduação. Nós não temos nenhuma formação básica da qual a universidade se fomenta, onde ela está estruturada. É aqui. Nós estamos estruturados sobre o nosso pilar de base é a graduação. Dali para frente, a gente pode pensar em qualquer coisa. E eu entendo que essa resolução, para quem a elaborou, eles jamais pensaram que haveria um caso onde a pessoa que não tem uma graduação poderia se candidatar ao título de doutor. Não faz parte isso de quem elabora uma resolução dessa. É simplesmente uma linha de base aí a ser traçada. Uma outra coisa que eu acho que é importante colocar, agora do ponto de vista também, né, do que eu entendo como universidade, né, minha leitura, é o que nós estamos abrindo a porta. Nós estamos estabelecendo uma régua. E essa régua diz o seguinte: se nós tivermos outro candidato, que também não tenha graduação, mas que tenha uma publicação, que seja uma publicação, que nós somos cobrados aqui por várias publicações, nós somos cobrados por várias ações acadêmicas. Nós estamos dizendo que qualquer pessoa que chegar e falar, olha só, eu tenho também um documento aqui e eu vou me candidatar. Né? Olhando o processo, eu não consigo encontrar esse respaldo que é colocado no parecer. Honestamente, não consigo. Então, eu acho que o Conselho tem que se debruçar sobre esses dois pontos. Acho que são extremamente importantes para a universidade. Olhando um pouco o processo agora, saindo dessa questão mais conceitual minha, eu tenho algumas dificuldades com o processo. O candidato, ele nunca se aproximou da universidade, tendo tempo para fazer isso. Isso está no parecer dele. Ele está no parecer dele, isso. Então, assim, eu teria que falar mais. Eu entendo que esse processo seria cabível dentro de um doutor honoris causa, não dentro de um notório saber. Honoris causa, sim, é um reconhecimento da obra dele, assim como nós já fizemos como universidade para Martim da Vila, Panoca da Portela, e é uma coisa fantástica. Entendo que cabe, sim, nesse sentido, mas entregar um título de doutor para, obviamente, respeito a toda a obra dele, mas dentro da estrutura acadêmica que a gente exige de nós mesmos, eu não vejo como cabível. Obrigada, conselheiro. Conselheira Verônica. Depois, conselheiro Fabrício. Só a peste. Bom dia a todos e todas. Realmente é um prazer enorme estar aqui pela segunda vez, né, presencialmente. Eu quero cada vez ter mais gente aqui no presencial. Bom, gostaria de dizer o seguinte, que o senhor Antônio Espírito Santo, não tenha dúvida, tem o seu valor, tem o seu mérito,
né, com a parte de música, de seu estudo, mas a gente, como o Célio falou, tem uma responsabilidade aqui, não é, que é muito importante. O memorial dele, o artigo, vocês viram Renato falar, o conselheiro Renato falar, que o parágrafo único do artigo 3º pede um memorial devidamente comprovado, e tem muitas informações que não foram comprovadas. Então, isso, para mim, inviabilizaria qualquer decisão hoje aqui. Uma coisa importante é que, quando a gente entra aqui na carreira do magistério, para que tenha progressões, a gente tem que comprovar e ter pontuação para vários itens. Cada unidade tem a sua especificidade e tem pontuações diferentes. Então, eu diria o seguinte, que o Consune deve rever essa resolução e colocar pontuações, e tem uma pontuação mínima para que alguém possa pleitear o notório saber. Então, eu tenho essa posição e que realmente a gente precisa de uma preocupação grande, porque lembrem-se que a gente tem que valorizar o nosso título, né? E é uma importância essa questão da situação que se coloca aqui, né? Então, outras situações podem existir e eu acho que a gente tem que pedir ao Consune para rever isso imediatamente, dessa forma que eu falei, com pontuação, e deixar apenas a partir de um certo ponto mínimo que possa pleitear. Tá certo? Então, frisando, memorial deve ter comprovação e nem tudo foi comprovado. Então, isso precisa ser analisado aqui. Tá bom, obrigada. Obrigada, professora Verônica. Fabrício. Depois é Héctor. Eu não sei o que é que não foi comprovado no memorial, né? Depois eu queria, aparentemente o memorial foi aceito, foi avaliado, né? Não houve nenhuma contestação na escola de música, né? Também acho, inclusive, que essa resolução do Consune parece talvez voltada exatamente para esses casos, né? Um saber assim que tem outra fonte, né? Que não é aquele saber acadêmico típico, não sei o quê, né? É relevante se o Pixinguinha teve ou não teve graduação, gente? Francamente. Né? Qual é a contribuição do Pixinguinha que importa, por exemplo? Né? E eu quero valorizar aqui, a pena que nós não temos ninguém da escola de música aqui, mas que a gente tem que valorizar a avaliação do corpo docente da escola de música, que considera que a contribuição de Antônio Espírito Santo é tão relevante, né, que ele deve, no mínimo, né, poder concorrer em igualdade de condições para dar aula na escola de música. Isso me parece uma indicação da escola de música, apreciaria que o saber do Antônio Espírito Santo fosse compartilhado com seus alunos. Por isso, a ideia de notório saber, nós dermos notório saber para ele, ele vai depois concorrer, possivelmente, né, com outros candidatos, né, ser professor da escola de música, e vai ser avaliado, né, se melhor, pior, se merece, não sei o que. Acho que não cabe a nós isso. Né? Eu, sinceramente, até pena que não temos alguém da escola de música, né, para defender, né, essa pessoa, né, eu não tenho competência para isso. Eu escrevi ontem para o Ronaldo e solicitei que tivesse a presença, porque a visão holística da escola de música é diferente das outras pessoas. Me parece que essa resolução do Consune está ótima, não tem que rever coisa nenhuma, ela é exatamente para esse tipo de caso. Mas ele, infelizmente, não sei, o Ronaldo não indicou e eu acho que o Liduíno está de férias. Pois é, sei. Tá. É Héctor ou Natália? Natália. Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Natália Trindade, estou conselheira pela PG. Né? Bom dia, já que não teve expediente hoje, bom dia, mesa. A gente refletiu bastante, né, enquanto a PG, sobre a importância de colocar essa diferença, né, entre o que é notório saber e o que é honoris causa. O título honorífico do honoris causa ele é muito importante para abrir a nossa universidade para homenagear pessoas que produzem diversos conhecimentos que foram muito importantes para a própria universidade, para a própria comunidade científica, nessa qualidade de homenagem, né, de título honorífico. Mas
O Notório Saber, ele abre a nossa universidade e colocando a seguinte reflexão, que o professor Fabrício já trouxe aqui de forma muito acertada. O Notório Saber, ele é importante para que a produção do conhecimento científico não se feche nela mesma. Então, ela é crucial para a universidade que a gente busca ser. E falo, inclusive, de um lugar de um conselho que recentemente aprovou uma resolução de ações afirmativas na pós-graduação. Exatamente por entender que a nossa produção de conhecimento ela ainda é insuficientemente diversificada e atinge poucos lugares. Eu busquei, a primeira vez que eu ouvi sobre o Notório Saber dentro de uma resolução, e aí fico muito feliz de saber que a UFRJ tem uma resolução desde 2005, porque eu ouvi falar no período da pandemia da resolução da UFMG, que aprovou em 2020. Então, vejamos como nós estamos sempre atentos, né? Nós, enquanto UFRJ. E essa resolução da UFMG, ela tem um foco específico com relação a abraçar a produção do conhecimento dos movimentos negros, indígenas, enfim, quilombolas, dessas formas de conhecimento que não são abraçadas pela universidade, pela produção de conhecimento dentro dessa tal modernidade que a gente debate tanto, né? Falo isso porque tendo, né, a concordar com a Verônica num ponto que talvez valha o CEPEG sinalizar ao Conselho Universitário, não para dizer que o Notório Saber enfim, está errado, mas porque essa resolução da FMG traz uma inovação que é uma comissão que me parece que resolveria essa situação que o CEPEG foi colocado de não ter um relato prévio que não seja uma análise documental. Porque ter uma opinião da própria universidade, com outros lugares que não seja esse CEPEG aqui, que passa por fora das câmaras, eu acho importante. Tem um nome aqui que eu posso falar depois e posso disponibilizar, se esse conselho achar que é relevante sinalizar ao conselho universitário, mas eu acho importante a gente colocar aqui, já finalizando, Adriane, mil perdões, que eu concordo integralmente com o que o professor Fabrício trouxe aqui. E valorizar o Notório Saber de Espírito Santo é fundamental para pensar e para continuar seguindo o caminho que escolhemos seguir quando aprovamos a política de ação afirmativa na pós-graduação, de uma produção de conhecimento que abrace esses conhecimentos que ainda são desconhecidos por nós. Obrigada, conselheira. Conselheira Juliane. Primeiro, bom dia a todas e todos. Então, eu sou uma mulher branca, de calça verde, casaquinho branco, uso óculos e sou baixinha também, tá? Eu pedi a palavra porque ontem eu me debrucei sobre esse processo para entender e ter certeza do que eu estava votando, porque eu achava que isso era muito importante. E aí eu entrei em contato com uma professora da escola de música que eu conheço, e que também é superintendente de difusão e cultura do Fórum de Ciência e Cultura, e ela me escreveu uma coisa que eu acho que eu quero ler aqui para vocês, que eu acho que é muito importante, e que vai muito na linha aqui do que o Fabrício falou. Mas antes de ler, eu vou falar uma coisa, eu acho que não é só a universidade que forma doutor, não. E se a gente estiver aqui dentro com esse entendimento de que só a universidade forma doutor, a vida forma muitos doutores, talvez muito mais doutores do que a gente. Ela escreveu assim: ele é um pesquisador independente, muito importante e referencial para a música, apesar de não ter formação na área. Quando eu fiz o doutorado, era um dos autores que eu desejava conhecer. Quantos autores, quando a gente é estudante, a gente deseja conhecer pessoalmente? Aqueles autores que a gente cita nas nossas dissertações e teses. Ele é citado. Aí ela fora a produção musical, que é finíssima, e a luteria, em que também é muito bom. Aí eu perguntei para ela, o que é luteria? Alguém sabe o que é luteria? Eu não tinha ideia, eu não sabia até ontem. Luteria é construção de instrumentos musicais e dua organologia.
No caso, ele trabalha com a construção de instrumentos musicais africanos e afrodiaspóricos. Ele tem um projeto bacanérrimo de produção desses instrumentos a partir da iconografia produzida pelos pintores e desenhistas viajantes do século XVIII e XIX. Eu me lembrei aqui lembra de um disco da Marisa Monte, do Carlinhos Brau e agora do ex-Titãs, que eu esqueci o nome, Tribalistas, que eles usam instrumentos musicais. Isso lá no início de 2000, em que não eram os instrumentos clássicos que todo mundo conhecia, então, mais ou menos por aí. É isso que ele faz. Será mesmo que ele não merece o título de notório saber? E aí, a Natália eu me debrucei sobre as recomendações. Tem várias recomendações de vários professores da UFRJ, doutores e professores da UFRJ, inclusive da Escola de Música, né? Inclusive historiadores do IFIX. E o professor de Minas Gerais, que foi citado ali por ele, fala que ele, inclusive, participa de programas de pós-graduação da UFRJ, como o programa em Antropologia Social do Museu Nacional, tá? Que é uma outra coisa importante. E aí, como eu estou terminando, como a Natália trouxe a UFMG, eu rapidamente aqui, Natália, muito obrigada por esclarecer a diferença entre doutor honoris causa e notório saber, porque na hora que o Célio falou, eu fui correndo aqui na internet, porque eu fiquei em dúvida, e aí o primeiro link no Google era uma reportagem da UFMG, falando exatamente sobre o notório saber. E aí, ao reconhecer os saberes, né, isso agora em 2020, ao reconhecer os saberes dos povos indígenas e afro-brasileiros, a UFMG realiza um gesto descolonizador e dá um passo decisivo em suas políticas de inclusão. Agradecemos vivamente a todos e todas. Blá, blá. Aí cita aqui três... Tá, eu estou acabando. Cita aqui três notórios saber que a UFMG acabou de conceder, né? Sueli Maxacali, educadora, cineasta, escritora e liderança da Aldeia Verde de Minas Gerais. Recebeu o título de doutor em letras, estudos literários. Joelson Ferreira de Oliveira, agricultor, liderança do assentamento Terra Vista da Bahia e da Teia dos Povos, recebeu o título de doutor em arquitetura e urbanismo. Tem vários indígenas que são verdadeiros arquitetos por aí afora, né, fazendo casas maravilhosas no meio da floresta. Dirceu Ferreira Sérgio, capitão regente da Guarda de Moçambique, da Irmandade do Quilombo Nossa Senhora Rosário de Justinópolis, Minas Gerais. Recebeu o título de doutor em estudos do lazer. É isso. Obrigada, conselheira. Sou favorável ao notório saber. Tá, mas você não pode fazer isso. É secreta a votação. Professor Garcia, por favor, eu vou pegar só uma água aqui, professor. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Vocês não têm ideia de como é importante encontrar as pessoas. De fato, a universidade está precisando disso. E, em segundo lugar, eu queria dizer que eu estou achando o conselho muito tenso. Nós estamos diante de uma situação magnânima, eu diria. Em primeiro lugar, porque eu fico muito feliz que a resolução dê ao CEPEG, que é o local, para mim, corretíssimo para tomar uma decisão como essa, para decidir sobre um título dessa magnitude, um título de notório saber. Porém, eu não acho que os conselheiros, eu não colocaria, eu não faria dessa forma, devem se ater a parâmetros quantitativos ou parâmetros em que a gente possa fazer um checklist de uma pessoa se ela pode ou não receber um título de notório saber ou de honoris causa. Primeiro porque nós não temos parâmetros, nós estamos falando de uma pessoa única. Eu não tenho comparação desta pessoa com outro. Não tenho essa comparação. E sempre será assim. Qualquer título de notório saber que chegar ao CEPEG será único, porque trata-se de uma obra transformadora, cujos padrões para alcançar essa transformação não seguem os padrões regulares que nós estamos acostumados a avaliar. Então, o que a gente precisa aqui hoje fazer? É um exercício de profundidade e um exercício de propagação do conhecimento. Além de toda a obra, aquelas comprovadamente verdadeiras, que não tem como você fugir do processo, tem também a questão da história
na qual essa pessoa, Espírito Santo, esse artista, pôde influenciar e manter vivo certas ações que foram alijadas da sociedade. Então, o trabalho dele na fabricação, por exemplo, de instrumentos musicais relacionados à cultura afrodescendente, ele poderia simplesmente ser extinto. E poderá ser extinto, se esse estímulo não for dado. Então, a minha fala aqui é o seguinte: a gente tem que olhar, primeiro, que a nossa responsabilidade é uma responsabilidade importante, e é aqui que deve ser colocada ela. Não é em lugar nenhum, é aqui. E a gente não deve parametrizar uma pessoa que é única. A gente está falando de uma obra única, de uma pessoa que fez uma trajetória que não é a convencional. Porque é muito fácil julgar o convencional. Eu sei julgar qualquer pessoa da minha área. Entendeu? Como sei que outros sabem aqui também. Eu acho que o exercício aqui hoje é um exercício de reflexão futurística do que a UFRJ pode fazer por uma carreira, ou por uma arte, ou por uma obra que não está dentro da padronização que a gente está acostumado a julgar. Obrigada. Então, eu acho que... eu vou concluir agora. Então, eu pediria aos conselheiros que a gente não usassem métodos métricos ou escalonadores, porque a gente não tem comparação. É uma obra única que a gente está na mão. E a gente tem que olhar para isso, e não para comparações, porque elas não são válidas aqui agora no meu ponto de vista. Obrigada, professor Garcia. É a próxima inscrita. Bem, bom dia a todos. Realmente é muito bom estar aqui. É muito bom estar presencial, que é olhar e sentir os corpos. Mas vou direto ao ponto para eu poder também usar todo o meu tempo. Eu acho que eu falo aqui como CLA, de onde estaria uma versão mais concatenada da importância de um notório saber. Eu primeiro coloco que eu vejo problema, sim, nessa resolução com o SUNE, porque ela dá uma estrutura muito simples, que é: o diretor recebe a solicitação e manda para a pós-graduação fazer a análise e ponto final. Vem para nós, no CEPEG, uma decisão que não funciona porque, provavelmente, eu falo por Júlia, que também é do CLA, não conversamos sobre essa pessoa. Não conversamos sobre todos os assuntos que trazem um parecer circunstanciado de forma correta. Então, tem sim um problema para a gente levantar, porque essa resolução diz assim: está aqui o parecer, ele é o que está sendo dado, e agora nós precisamos deliberar que sim ou que não. Sobre o valor do Espírito Santo, eu não tenho dúvida alguma. Inclusive, Chico Rei mudou toda a minha compreensão de musicalidade, né? O filme, inclusive, é tocante. Mas quando você analisa todos os elementos que foram colocados aqui na resolução, eu acredito que o item 3 a gente tem um problema. Então, a gente não consegue dizer exatamente como é que o desempenho dele na área da pesquisa e publicação é feita, a não ser por quem o cita, se a gente entender que esse é o critério para dar esse terceiro elemento que está aqui. Outro ponto que eu acho que é importante colocar é que nós temos também outras resoluções e portarias que são superiores, por exemplo, à LDB, de 1996, que coloca que o notório saber deve ser dado por qualquer curso de pós-graduação, na verdade, por qualquer universidade que tenha a pós-graduação com doutorado na área. Por isso também que ele está solicitando na UFRJ e não na UERJ, onde ele já tem uma vida inteira formada. Mas o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, em 1997, ele coloca assim muito claramente, é uma resposta, que para pedir um notório saber é preciso ser professor ou pesquisador. Isso está escrito como resposta a um pleito que é feito sobre como conceder o notório saber. Então, eu concordo, neste momento, não é uma substituição, mas que o honoris causa está muito justificado, mas quanto ao notório saber, nós temos um empecilho. Eu vou ler aqui exatamente. O parecer CNE de 97 coloca aqui: professor pesquisador que tem experiência e desempenho que o coloque entre as lideranças do país em suas respectivas áreas de conhecimento de formação. É isso, obrigada. Próximo inscrito é o conselheiro Sérgio. João Sérgio. Pode chamar João Sérgio. Alô? Bom, eu
pedir inscrição, apesar de já ter tido várias pessoas defendendo aqui essa posição, mas eu acho que algumas coisas têm que ser discutidas a respeito disso, que é o seguinte. Eu vi algumas pessoas colocarem a respeito da resolução do Consune. Em primeiro lugar, a gente não tá aqui para discutir a resolução do Consune. E outra coisa é que o Consune não inventou o notório saber. Isso vem do Ministério da Educação, isso vem mais do que do Ministério da Educação, isso vem de uma ânsia, uma necessidade que foi criada e por isso tem esse título. Outra coisa é a seguinte, eu vi aqui falar o seguinte, nós vamos dar um título de doutorado para uma pessoa que não tem nem graduação. Equivalência a um título de doutorado não quer dizer que você está dando um título de doutorado, você não está dando diploma da FRJ. Acho que isso está claro numa das... eu agora não estou com a norma do Ministério da Educação aqui, mas acho que isso está claro em relação a isso. Você não está dando um diploma para essa pessoa, você está reconhecendo. E no parecer circunstanciado, que por sinal está muito bem escrito, está escrito lá exatamente o que é o título do notório saber. É uma chancela acadêmica e científica a um conhecimento não necessariamente acadêmico. É isso que é o notório saber. É porque existe uma posição eurocentrista muito... se não saiu daqui da academia, se não saiu, não interessa. Ou então é o seguinte, eu vou até onde esses saberes são feitos, vou lá e eu observo e eu tenho que dizer o que é aquilo. Quando você tem um notório saber, não, você tá trazendo essa pessoa para dentro da universidade para ele explicar o que ele sabe, para ele dizer o que ele sabe, para ele ensinar. Você está dando lugar de fala a essa pessoa, em vez de chegar e precisar de um pesquisador e ir lá para estudar essa pessoa. E aí, é nisso que se diferencia de um doutor honoris causa. Porque o honoris causa é um honorífico. Eu acho que essa pessoa fez muita coisa legal, então eu gosto dele, tudo. Mas eu não estou querendo... eu estou dando uma honra para essa pessoa. No caso do notório saber, não. Eu quero que essa pessoa traga para a universidade o saber que ele aprendeu fora da universidade. E que ele é notório nesse saber, ele é reconhecido por todos. Portanto, eu quero dizer o seguinte, terminando. Não cabe a nós discutir a resolução do Consune, não cabe a nós reclamar da resolução do Consune. Quem tem que ser ouvido, principalmente, é o parecer, que está muito bem escrito, e as cartas de recomendações, de onde vêm essas pessoas que estão escrevendo essas cartas. Olha lá, está lá no final do memorial, elas têm bastante explicação a respeito do que é esse caso. Obrigada, conselheiro João. Conselheiro Roberto. Bom dia a todos e todas. Sou o Roberto, prazer conhecer todo mundo pessoalmente, né? Nunca só conheci virtualmente. E assim, eu acho que as falas que foram feitas aqui são todas muito relevantes e eu concordo com muitas coisas, mas eu queria destacar aqui, talvez a minha posição como candidato a doutorado, agora como aluno aqui da FRJ, e dizer que eu acho que essa ferramenta que a gente tem aqui do Consune, que de fato concordo, não cabe a nós discutir sobre a resolução, mas é uma ferramenta de autoconsciência, de reconhecer que nós, como corpo acadêmico, não detemos todo o poder de determinar o que é um doutor, o que é uma pessoa que adquiriu um notório saber, me atendo aqui ao termo, né? Eu acho que... Por que eu falo da minha posição de doutorando? Porque eu não me sinto diminuído caso uma pessoa como essa seja reconhecida como doutor. Ao contrário, eu me sinto extremamente lisonjeado de estar numa estrutura acadêmica que é capaz, que tem uma ferramenta capaz de reconhecer um conhecimento que não foi produzido dentro de um molde cartesiano, engessado, que nós temos aqui. Não acho que esse molde é ruim, nada disso. Acho que, inclusive, servou para a gente falar de reconhecimento dos pares, né, que é com quem a gente trabalha dentro da academia. Eu acho que o candidato é absolutamente reconhecido. Cabe a nós a posição de humildade, enquanto nós não temos alguém aqui da Faculdade de Música
que seria uma pessoa mais competente, se a gente for para falar de acadêmica, né, academicamente falando, para reconhecer, cabe a nós reconhecer que isso passou pelas instâncias, que isso foi reconhecido, que isso é endossado por pessoas de dentro da área. Né? Não acho que a gente dá um título de notório saber para alguém que não tem graduação é necessariamente abrir a porteira para que qualquer pessoa pleiteie esse título, porque não vai ser qualquer pessoa que vai ter uma trajetória como tem o Espírito Santo. Então, acho que é uma coisa multifatorial que a gente está analisando aqui e é uma oportunidade de um exercício de humildade mesmo, de reconhecer que a universidade não é o único lugar que produz saber, não é o único lugar que produz doutor. Assim, falando da posição de alguém que está sendo formado por essa universidade, eu acho que é isso que a gente precisa trazer se nós formos reconhecer as nossas limitações. Essa é uma ferramenta para que a gente traga para dentro da chancela acadêmica, que a gente reconheça que esse conhecimento é um conhecimento academicamente válido. Então, assim, só para terminar minha fala, eu acho que a gente está aqui numa discussão muito prolífica, né? Muito interessante, mas eu acho que a gente precisa reconhecer que nós não detemos todo esse saber e que a gente precisa entender que conceder esse título não é detrimental, é algo que é necessário se a gente quiser progredir no sentido dos reconhecimentos de conhecimentos múltiplos. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Roberto. Próximo inscrito é Renato. Professor conselheiro Renato. Então, mais uma vez, bom dia a todas e todos. Eu vim aqui dividir a minha dúvida. Na verdade, eu reconheço, inicialmente, a minha incapacidade, como na minha formação, na minha trajetória, de fazer um julgamento, vamos dizer assim, justo, né, da trajetória do Espírito Santo aqui, né, em questão, em relação ao que ele pode oferecer ao UFRJ. Eu queria lembrar também que é possível que ele contribua com a UFRJ já. Ele pode, por exemplo, ser um professor convidado do programa de música profissional da UFRJ. A gente recentemente tem uma resolução que permite isso. Ele, honoris causa, por exemplo. Seria como se fosse um teste assim de como que ele sairia na academia. É claro que a trajetória dele não é uma trajetória regular, né? E o notório saber cumpre esse papel. Mas eu não me sinto hoje capaz de decidir isso. Eu, de fato, não. Eu lamento muito a ausência da escola de música. Eu gostaria de ouvir muito os amigos aqui, colegas de CEPEG, da escola de música, os que já passaram e os atuais, ou mesmo alguém da direção da escola de música, alguém que trouxesse mais. Por que isso? Porque vamos dizer assim, as artes, elas de fato não encaixam no que a gente tem de mais comum de acadêmico na universidade. Mas a universidade tem a escola de belas artes, a universidade tem a escola de música. O Aloísio, ex-conselheiro e amigo nosso, na semana passada me ligou, e a gente estava falando de Cotave, e ele falou assim, Renato, você já pensou por que não tem escola de música, uma faculdade de música privada? É porque, para sustentar a necessidade da natureza do estudo de música, só a universidade pública. Então, assim, eu de fato tenho dúvida, eu só estou trazendo a dúvida. Eu não consegui agora, eu reconheço o parecer, eu precisava de mais informações e opiniões, ouvir opiniões de quem é das artes. Né? O exercício de trabalhar o mosaico que é a universidade, colocar dentro de uma forma para dividir vagas, não estou falando aqui de Cotave, me traz a experiência de que nós somos muito diferentes e que a gente precisa achar esse denominador, né? Porque nós somos academia, nós temos regras, né? E essa resolução mostra o quanto que a universidade está pronta para também entrar as regras. Então, o que eu gostaria, resumindo, para ter a minha opinião mais consolidada, a opinião
de colegas da música, das artes, né? Tá, obrigada, conselheiro Renato. A próxima inscrita é a conselheira Verônica. Eu não sei se... Desculpem vir novamente, mas assim, eu fiz uma afirmativa e Fabrício me contradisse, mas eu gostaria então que você verificasse no memorial se realmente tem todas as comprovações, porque eu procurei e não achei várias vezes. Outra coisa, infelizmente, como o Renato bem disse, não tem ninguém da escola de música aqui, o que, sinceramente, é um fato a estranhar. Se eu vou propor algo e não venho, né, defender, eu realmente estranho isso. Outra coisa importante, não tem ninguém aqui de música, como a gente já viu. Quem não conhece Pixinguinha aqui? Quem nunca ouviu falar em Pixinguinha? E quem já ouviu falar em Espírito Santo? Eu quero dizer que foi dado um exemplo de Pixinguinha e Pixinguinha é conhecido, então não foi feliz esse exemplo. O Senhor Espírito Santo tem um valor enorme. Ninguém está aqui contradizendo isso. Mas são coisas diferentes. A gente tem que apenas... Várias coisas foram ditas aqui e parecendo até que quem está falando contrário parece que não está valorizando o Senhor. Não é verdade. Toda pessoa que não atingiu, não teve a condição de ir à universidade, tem seu valor, não tem a menor dúvida disso. Mas não é por isso que a gente vai não se preocupar com essas situações. Então, por que consune que vocês estão dizendo que não faz sentido a gente falar na resolução? Tem sim sentido, porque se foi algo dado ao CEPEG, a decisão, o CEPEG aqui pode discutir se essa resolução é válida, né? Então, por isso que a gente está falando na resolução consune, que ela tem que ser rediscutida, né? E tem vários pontos, mas a gente nunca lembra, só quando as pessoas estão falando. Então, eu só quero frisar que ninguém aqui está contra o valor do Senhor Espírito Santo. Todos reconhecem esse valor, mas não vamos dar um título para uma situação dessa. E volto a insistir, não tem comprovação de tudo que é dito. Então, para mim, isso é falha, assim como apontou Ethel, que está com problema no processo. É isso, obrigada. Obrigada, professora. Conselheiro Célio. Bom dia a todos. Bom dia a todos, já dei, né? Vamos direto ao ponto. Bom, foi feita uma fala aqui e eu queria corrigir a fala. Artigo 1, Renato até leu a resolução. O título de notório saber para fins de concurso para cargo de docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro será concedido àqueles que têm isso aqui. Em suma, a gente está dizendo que, passado o notório saber, de fato ele é doutor, ele tem título e ele, se entrar no concurso da UFRJ, ele vai botar e ele concorre. Então, a gente está fazendo uma coisa aqui muito séria. Eu me junto à fala de Renato aqui, acho que é um processo novo, acho que cada um de nós tem uma leitura do que é ou será a universidade. Essa leitura é de cada um. A leitura de um não é melhor do que a do outro, nem diz que a do outro está errada, mas simplesmente são leituras diferentes. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito clara, e nesse ponto, de novo, Renato e Verônica falaram muito bem. Também o exemplo de Pixinguinha eu acho muito ruim. O Pixinguinha é conhecido nesse país inteiro. Quem não sabe do Pixinguinha? Da mesma forma que Martim da Vila. Mas ele ganhou honoris causa. Nós não demos para ele notório saber. Porque ele não se interessou. E eu, de novo, não entro no mérito do pleito do Espírito Santo. Acho que eu não tenho profundidade para julgar a obra dele. Eu estou olhando questões que eu entendo que são acadêmicas para mim. É isso que eu estou olhando. Quanto à questão de conhecimentos fora da universidade, meu pai tem 2º grau, meu pai não fez faculdade. Então, é uma pessoa que eu sempre respeitei e teve uma noção de vida enorme. Então, essa questão de ficar trazendo essas questões, de que elas são relativizadas, né? Todo mundo tem isso aqui. Então, eu vejo ainda desta forma. Temos que ter muito cuidado nesse momento. Por quê? Porque, de certa forma, sim, nós vamos estar aqui balizando ações. É isso que o Conselho vai estar fazendo. E, de novo,
Sinto não ter ninguém da escola de música num pleito desse importantíssimo para exatamente defender essas questões. E uma coisa que eu estranhei, obviamente, é pessoal, é que o parecer emitido pela escola de música não foi feito pelo AS da escola de música, que tinha que ser um professor titular da escola de música, pesquisador 1A do CNPq, para chegar e dizer, não, esse cara cumpre os artigos que falam de pesquisa, que falam de outras coisas. Então, assim, é um processo que tem esse problema, para mim, intrínseco. Obrigada, professor Célio. Eu Olá, pessoal, bom dia. Sou o Jairo, lá da Faculdade de Educação, né, do CFCH. Esse processo é muito interessante. Por quê? Porque ele envolve algumas coisas que são muito duras para a universidade. Primeiro, essa questão do caminho da formação, né, da padronização que nós temos. Graduação, mestrado, doutorado. E, com isso, né, nós atrelamos sempre esse caminho à produção de conhecimento. Né? Perdão. Né? Teve uma fala aqui que falou com relação ao conhecimento eurocentrado. Né? Eu, essa semana, participei de 3 bancas, tá? 3 bancas de doutorado. As metodologias foram variadas. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um momento no qual nós estamos tendo possibilidades outras de validação e produção do conhecimento, que não só a produção acadêmica. Tá? Então, nós temos metodologias variadas, qualitativo, estudo de caso. E ontem, particularmente, eu participei de uma que falava sobre biografias. E a produção de conhecimento a partir das biografias. Com isso, nós temos uma nova possibilidade metodológica de produção de conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque eu também tenho alunos que pesquisam quilombo, tenho alunos que pesquisam outras comunidades, tem alunos que validam conhecimentos originais, conhecimentos ancestrais, que não têm necessariamente essa rigidez que a gente está acostumado a ver na universidade, sobretudo nas áreas duras de conhecimento, mas que são conhecimentos, sim, que cada vez mais são importantes, quer seja com relação à própria faculdade, que tem que dialogar com esses conhecimentos, quer seja em relação aos movimentos sociais, às questões políticas. E o momento agora é justamente de nós não termos uma supremacia de um tipo de conhecimento em relação a outro tipo de conhecimento. Então, cada vez mais, o que nós temos, sim, é um diálogo da universidade com outras formas de produção de conhecimento, que não são produções inferiores, tá? São produções diferenciadas, mas que são produções validadas na sociedade. No caso aqui, por que eu estou fazendo esse caminho? Porque, no caso aqui, o que nós temos? Nós temos uma produção de conhecimento, sim. Tá? Então, há uma produção de conhecimento, só que não é uma produção de conhecimento daquela que nós estamos acostumados a ver na academia. Dou um outro exemplo. 30 segundos. Dou um outro exemplo. Né? Eu tenho um grupo de pesquisa, tenho um aluno da música no grupo de pesquisa. E o encaminhamento que eu faço vamos desenvolver uma pesquisa geral, uma pesquisa específica, que possa fazer com que você possa participar dos seus congressos de área e fazer o TCC. E aí o que ele me fala? Jairo, mas o meu TCC ele não tem um formato monográfico, ele não tem um formato de artigo. Eu tenho que fazer tipo uma composição, eu tenho que fazer uma coisa musical. Aí eu fiquei assim, bom, então vamos ter que pedir uma coorientação lá para a gente poder desenvolver isso. Tá? Então, eu sou totalmente... Pode falar agora, não. Não, mas por favor. assim, e outra coisa, rapidamente, né? Como eu não sou da área de música, que eu dei esse último exemplo, porque acho que nós temos que seguir o que está sendo colocado, que é o parecer que veio da escola de música, cheio de apoio de doutores da escola de música. Eu não sou específico nessa área. E com relação à resolução Consune, a gente não pode mudar as regras do jogo no meio do jogo. A pessoa entrou com aquelas regras, a gente vai mudar isso agora? Fica até estranho fazer isso. Obrigada, tá? Conselheiro Jairo. Acho que o próximo inscrito é para o conselheiro Fabrício. Conselheiro Fabrício, que eu preciso... Vou falar rápido. Você quer que eu espere? Espere.
Posso falar? Não, primeiro que... Posso começar a contar aí? Não, queria dizer que eu citei o Pixinguinha, que é uma pessoa que todo mundo conhece, que eu achei que isso alertaria a gente sobre a irrelevância de parametrizar o conhecimento pela graduação ou não ter graduação. Né? Por outro lado, né, eu na Covid, eu gostei de ficar conhecendo compositores novos que eu não conhecia. Conheci Vladimir Martinov, conheci Henri Goreski, não tinha a menor ideia desses caras que têm importância enorme no mundo da música, e vou começar a ouvir Antônio Espírito Santo, que eu também não conhecia. E eu queria dizer, eu detesto discordar do Renato, que eu adoro ele, né? Assim, eu também gostaria muito que o pessoal da música estivesse aqui, mas, gente, eles já se manifestaram, sim, por escrito e veementemente, aprovaram por unanimidade. Você trouxe agora outros depoimentos. Os caras querem, eles querem que acham que estão imaginando como seria bom para essa universidade se Antônio Espírito Santo estivesse dando aula aqui para os nossos alunos. Na verdade, é isso que eles estão nos dizendo. Né? Eles estão querendo capacitar, possibilitar, né, que essa pessoa concorra e dê aula. Eles estão querendo isso. Essa sinalização que eu entendo que vem deles. Né? E se quase nada desse mundo, né? Apesar de ter tocado meus instrumentos quando era mais jovem, né? Sou plenamente favorável, só posso ser favorável a notório saber e não honoris causa, entendeu? Que o honoris causa não vai garantir. Porque dar aula, eventualmente, no curso de mestrado profissional é bacana, mas eles estão querendo mais do que isso, né? Ou estão achando que tem um potencial muito maior do que isso, né? E a graduação, às vezes, é bom quando a gente vê Maria da Conceição Tavares dando aula no primeiro ano, né? Quando a gente vê, né, outros professores da economia, né, famosos, né, dando aula, como é tradição lá. Minha filha foi aluna da escola de economia, ela teve aula com essa gente toda. Eles estão querendo que os alunos deles, jovens, tenham essa possibilidade, né, se algum dia, eventualmente, o Antônio Espírito Santo, né, passar no concurso ou se interessar em fazer um. Obrigada, professor Fabrício. Próximo inscrito, novamente, reinscrição. Então, tem algum conselheiro que vai falar? Acabou? Novo? Não, porque... Garcia, Juliane, Natália e André Luiz. Tá. Então, Garcia. Eu pedi a falar novamente porque eu queria ratificar algumas coisas. Primeiro, é que a gente está julgando aqui um título de notório saber. Na verdade, a gente está julgando, é uma coisa difícil porque a gente está muito fixado na pessoa, mas a gente está, na verdade, julgando um saber que transcende o que a gente está acostumado a julgar. Esse que eu acho que é a dificuldade que o Conselho está encontrando. Não adianta, não vamos encontrar na resolução do Consune e nem em nenhum local um parâmetro que me deixe absolutamente seguro para dizer, não, esse título tem que ser dado. Mas existe uma coisa que eu acho que tem que ser relevante aqui. A escola de música se manifestou, sim. Não há nenhuma titubeação da escola de música dentro do processo. Então, isso eu acho que é relevante. A gente tem uma unidade acadêmica que tem uma abrangência do conhecimento muito além do que a gente pode imaginar, em vários campos da pesquisa, e que pode perceber qual é a profundidade deste saber. Então, eu chancelo o que essa unidade faz. Então, esse para mim, eu acho que esse é o documento. Esse é o documento verdadeiro. Eu não preciso ter uma pessoa da escola de música aqui fazendo uma defesa pública. Eu acho que seria até constrangedor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos julgando um saber notório, um saber de que uma pessoa carrega e que deve ser reconhecido. Não é um título honorífico que a gente está aqui. Eu queria também aproveitar, eu não posso deixar de falar isso, eu fiquei muito feliz com a sua fala. Eu acho que eu me sinto orgulhoso de ser professor de uma universidade que tem um aluno que é capaz de se articular e de falar e ter um pensamento tão grandioso e iluminado como o seu. Parabéns. Próximo inscrito, Juliane. Como Garcia, eu também vim para ratificar aqui meu posicionamento, mas para colocar algumas coisas que eu acho que são importantes. Assim, conceder o título de notório saber ao Espírito Santo não vai diminuir em nada o nosso título. Em nada, nem diminuir
a excelência e a qualidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acho que a gente está colocando a carroça na frente dos bois, né? Assim, a gente está partindo do pressuposto que, na verdade, não foi o Espírito Santo que pediu o título. Foram professores da escola de música, um professor titular. O parecerista não era professor titular, mas quem pediu foi o professor Samuel, professor titular da escola de música, membro titular do Conselho Universitário da UFRJ. Tá? Ele e a professora Andréia Ador, né? Que também é superintendente do Fórum de Ciência e Cultura. Então assim, não foi o Espírito Santo que pediu. Foi a escola de música, porque com certeza ele tem algo para oferecer que nós não temos para oferecer. E aí está na história da vida dele. E está lá, gente. Eu não conhecia ele até ontem. Fiquei muito feliz quando eu vi que o nome dele é Espírito Santo. Eu sou capixaba, me senti orgulhosa. Fui procurar se ele tinha alguma origem capixaba. Está lá, está lá. Se o que esse cara faz é construir instrumentos fora do convencional que a gente conhece, esse cara é importante para a universidade, ponto. Sabe? Porque ele faz uma coisa que eu não faço, que talvez o professor Samuel não faça. E assim, torno a repetir, tem quase 20 páginas de recomendações. Dentre as recomendações, tem vários professores da universidade e tem um pesquisador 1C do CNPq, tá? Que é o professor, inclusive, que é mencionado no parecer, que é professor da UFMG, acho que é em etnomusicologia. Tá? Ele é pesquisador 1C do CNPq, então, que acho que também isso não é o mais importante na educação e na ciência brasileira e nem menos na universidade, porque a gente tem pessoas que não são pesquisadores do CNPq e que são muito relevantes para a universidade, para a ciência e para a educação. Então, enfim, mas torno a repetir, a gente está partindo do pressuposto que ele vai fazer concurso. Gente, o cara tem quase 70 anos, ele domina um conhecimento que nós não dominamos, entendeu? Assim, provavelmente ele nem vai fazer concurso, ele só quer dizer, ele não, a escola de música quer trazer ele para junto de nós. Ele podia ter ido para a UERJ. Tem um site lá do Brasil Musiqui, Fabriqui Musiqui, se eu não me engano, que está no parecer. Olha o site. Ele podia ir para a UERJ, mas a gente está tendo a oportunidade de trazer ele para fazer o projeto aqui na UFRJ. Obrigada, professora Juliane. A próxima inscrita é a Natália, depois André Luiz, ok? E a gente encerra. Eu vou começar dizendo que ainda bem que ele veio para a UFRJ e não para a UERJ. Falo isso, inclusive, porque eu sou da UERJ também. Fiz o meu mestrado lá, faço meu doutorado aqui, me graduei nas duas. E que bom que é na UFRJ e não na UERJ. Você é burocrata? Não gosto. Né? Todo mundo aqui já me conhece. Mas vou colocar aqui um pouco do que eu aprendi na Faculdade Nacional de Direito, que me qualificou para ser advogada, porque segui esse caminho da produção do conhecimento dentro da universidade. Nós não podemos construir critérios que não estão nessa resolução do Conselho Universitário. Isso é um ponto básico. Quando eu falei, né, primeiramente, que concordava com a Verônica na questão de refletir a resolução, é porque eu acho que esse espaço aqui é sempre muito privilegiado na reflexão institucional, política, normativa da nossa universidade. Mas isso é um outro ponto. Não é o ponto principal a qual foi nos colocado hoje aqui em sessão. Então, não cabe dizer que deveria ter alguém da escola de música. Não cabe, porque isso não está na resolução. Não cabe dizer que deveria passar no Centro de Letras e Artes, porque não está na resolução. Não cabe construir qualquer critério que impeça este conselho de deliberar, porque está posto e foi cumprido todos os requisitos. Não há ilegalidade no processo. Não está faltando nada. E o que nós precisamos entender e tomar uma decisão é se nós queremos dar o notório saber ou não. É simples. E é simples a partir de uma perspectiva se todo mundo consegue compreender para que serve o instrumento do notório saber. Coloco isso porque eu acho que, inclusive, o CEPEG
pode hoje, votando hoje, não deixando para depois, porque compreendendo que não há mais o que se instruir nesse processo administrativo, que a gente conceda esse notório saber, convalidando, reafirmando e trazendo para perto, como a professora Juliane falou aqui, essa produção de conhecimento que falta. O professor Jário falou muito bem, a gente aqui estava conversando, como nós, doutorandos, não nos diminuímos e como, por vezes, a gente precisa ir atrás de co-orientadores fora da academia para dar conta das nossas pesquisas. Porque a nossa geração é a geração que demanda outros conhecimentos que não estão aqui, e é por isso que nós somos interessantes para a nossa universidade. Porque nós estamos comprometidos com uma formulação de conhecimento que ainda não está posta. E, quero utilizar dessa perspectiva burocrática para dizer que nós temos todas as condições institucionais, normativas, o processo está instruído, muito bem instruído, para que a gente possa votar hoje, tomar essa decisão hoje, e para que aí a gente, passada a tomada dessa decisão, possa colaborar com o Conselho Universitário para aprofundar e aprimorar a resolução de notório saber para engrandecer a nossa universidade. Obrigada, Natália. Conselheiro André Luiz. Muito bom dia a todos. Eu sou André, muito prazer estar aqui presencialmente com todos. Estou aqui tanto como APG, mas também como professor do campus Duque de Caxias e também como membro da Câmara de Políticas Raciais. E, por isso, me sinto muito orgulhoso de ver um músico preto ganhando tamanho reconhecimento pela comunidade acadêmica. E eu digo isso porque, concordando com a conselheira Natália e com tantos outros que falaram aqui, existem moldes muito claros na resolução, e eu concordo que nós devemos, talvez, colaborar com o Conselho Universitário para melhorar isso. Porém, hoje, o que temos posto é o que devemos utilizar como critério para dar ou não esse título. Isso tudo é importante justamente porque a construção, como já foi dito aqui, de um conhecimento que está para além dos nossos muros. E somos hoje, e muitos dos que são antigos aqui sabem disso e percebem, somos uma universidade, felizmente, muito mais diversa. E isso está chegando aos limites do conhecimento, do que é dado e ensinado em sala de aula, em laboratórios, em ambientes de pesquisa. E fico muitíssimo feliz de ser um candidato a doutorado no Instituto de Microbiologia e, mesmo assim, não me senti nem um pouco ofendido por ter uma pessoa que não tem nenhuma graduação tendo tamanho reconhecimento pelos pares que são pesquisadores da Escola de Música. E eu digo isso porque eu trago para vocês só para dizer que não compreendi o argumento do concurso, visto que não conheço algum concurso de professor adjunto ou mesmo assistente que não exija minimamente uma graduação. Então, não estamos aqui para julgar se essa pessoa, se o Espírito Santo, ao receber esse título de notório saber, ele poderia pleitear uma vaga em algum concurso para professor adjunto. Portanto, esse argumento não me parece coerente. E, seguindo, caso ele queira entrar em alguma graduação, o que a professora Juliana disse aqui, o que nos parece um pouco provável devido à sua idade, inclusive ele está muito bem no que é posto e nas suas, no que ele faz da sua vida em relação à cultura, à produção de conhecimento, isso é algo muito importante. Obrigado. E também que nós possamos ter parcimônia nesse momento ao avaliar esse pleito, porque nós não estamos aqui falando de uma banca de progressão que precisa acompanhar e atingir uma pontuação, não estamos aqui lidando com barema de currículo de concurso, por isso que isso não está na resolução. As pessoas não eram inconsequentes ao votar e aprovar aquela resolução em 2005. Portanto, eu trago aqui que, sim, é muito importante a existência desse título para o Espírito Santo e somos totalmente a favor, e isso é importante para a nossa universidade, para expandir os nossos muros de conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, André. Bom, não há mais inscritos? Não. Então, o Bruno aqui me falou que quer fazer um esclarecimento quanto à forma, Bruno, por favor.
Muito obrigado, bom dia a todos. É sempre um prazer estar de volta aqui ao CEPEG e a partir de agora vocês vão ter a minha presença aqui em todas as sessões e é um prazer conviver com todas. Eu obviamente não vou entrar no mérito da solicitação específica, mas é só acho que alguns esclarecimentos cabem e do que está sendo discutido agora é o notório saber que, conforme a resolução, ela especifica exatamente que é para fins de concurso público, né? Isso é uma substituição de habilitação para prestar um concurso público em substituição aos títulos acadêmicos, mas isso não é um título de doutorado. Não tem nenhuma equivalência com título de doutorado e quem dá título de doutorado são os programas de pós-graduação devidamente credenciados, né, no Brasil. E aí até, como a gente bem sabe aqui no CEPEG, títulos que são obtidos mesmo no exterior, pode ser da universidade mais consagrada, ele tem que ser revalidado aqui no Brasil. Então, o que a gente está avaliando é especificamente isso. Não é uma questão de que se existe e se há qualquer comparação com o doutorado, tá? Então, esse é um ponto que eu estava querendo chamar a atenção. E agora até, isso aí me perdi, vi o Zé ali, fiquei até intimidado aqui. Fiquei até intimidado agora com a presença do Zé, hein, Zé? Mas acho que a gente não pode confundir essas questões. Tá? Então, a gente está falando especificamente dessa situação relacionada ao notório saber. Eu, realmente, pessoalmente, né, eu gostaria até de que tivesse havido a participação de alguém da música para participar dessa discussão, que a gente está avançando de uma forma, acho que importante isso. Eu não lembro da última vez que teve alguma discussão dessa aqui, de notório saber no âmbito desse conselho. Eu acho que nunca houve, né? E aí acho que é um momento importante de se discutir isso. E aí acho que até por conta dessa excepcionalidade, dessa avaliação, é que a gente tem que levar em consideração, quer dizer, vocês, desculpem, eu me incluo, né? Mas vocês têm que levar em consideração não só, obviamente, o que diz a resolução especificamente, né? Particularmente nos incisos do artigo 1º, se atende a essas demandas, mas levar em conta a responsabilidade que vocês têm em relação à universidade, né? O que isso vai determinar em termos de consequências para a universidade, em termos de outras solicitações que virão de notório saber. Sempre que tem uma primeira, a gente tem que ter um cuidado grande, porque é um balizador importante para as solicitações que sucederão e que devem acontecer e que é natural que aconteça. Tá? Então, eram só essas até ressalvas que são minhas e aí que eu estava querendo compartilhar com vocês. Tá? Muito obrigado. Obrigada, professor Bruno. Esse é o papel do superintendente de pós-graduação, justamente trazer questões de forma para esse conselho. Vou aprender. Então, você foi muito tempo conselheiro do CEPEG, então já sabe aqui, você só não pode entrar para o outro lado, tem que estar aqui. Bom, então eu vou considerar que a votação... Posso explicar? Pode, por favor. Gente, A Adriane vai explicar como é que vai ser o procedimento de votação com as cédulas aqui, porque é um procedimento secreto. Vamos lá. Como diz na resolução do Consune, a gente precisa, para aprovação, de 2/3 dos membros efetivos. O quórum máximo do CEPEG são 21 membros. Atualmente, aqui, a gente tem 17 votantes, tá? Ou seja, para aprovação, a gente precisa de 14 votos favoráveis, tá? Eu vou passar com a urna e com um papelzinho, vocês coloquem aqui. Finalizando a votação, a gente faz a contagem dos votos. Ou então vocês vêm aqui. Melhor. Tá. Não, e outra coisa, você vai chamar, né? Tá. Eu vou... Não, peraí, que eu tenho que chamar para o pessoal saber, tá?
CCMN... É 21, gente. Não, não. 2 membros. Tá? O completo são 21, então a gente precisa de 14 votos favoráveis. CCMN, Benjamin. CLA, Julia. CLA, Ethel. Ali, ó. Tem um papelzinho ali, bota lá. Ali na urna. Do lado. CFCH, José Jairo. CCJE, Fabrício. CCJE, Liliane. CCS, Garcia. Ali, ó, tem um papelzinho aqui. Bota no... CCS, Cláudia Figueiredo. CT, Célio. CT, Verônica. FCC, Renato Ventura. FCC, Cláudia Carvalho. Representação discente, Natália. Representação discente, André Luiz.
Representação discente, Isadora. Técnico administrativo, João Sérgio. Duque de Caxias, Juliane. Gente, a apuração tem que estar todo mundo aqui. Chama lá, por favor. Pedir socorro aqui, tá? Obrigada. Na apuração o pessoal sai. Não. Eu tô esperando pra apurar. Eles têm que estar aqui pra apurar. Pois é. A lisura do meu procedimento. Tem mais gente aqui? Tem o... Não, é só para fazer a apuração dos votos. Tem que estar todo mundo aqui. Todos presentes para a apuração dos votos. Eu chamei ele, mas ele estava pegando água. A falta do Garcia. Favorável. Garcia, ele está pegando água. Já está voltando. A última eleição que eu fiz, eu sabia qual era o resultado. Essa aqui tá... Garcia, presente, pode anunciar. Pode começar? Vamos lá. Um favorável. Vou fazer a contagem. Aqui, ó. Favorável. Um favorável. Foi? Segundo favorável. Terceiro favorável. Quarto favorável. Quinto favorável. Sexto favorável. Sétimo desfavorável. Oito desfavorável. 9 favorável. 10 favorável. 11 favorável. 12 favorável. 13 favorável. 14 favorável. 15 desfavorável. 16 favorável. 17 favorável. Vamos lá, peraí. Caraca. Então, com 14 votos favoráveis e 3 desfavoráveis, esse conselho considerou, né, o pleito do Espírito Santo como válido e ele é o novo notório saber desta universidade. Bom, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de falar algumas palavras, porque houve aqui uma mudança, vocês devem ter percebido, né, desde o início, na mesa. Então, eu gostaria de falar algumas palavras
a respeito do professor José Luiz, tá? Que me acompanhou esse tempo todo, né? na luta diária, né? E de final de semana também, né? Da PR2. Eu gostaria de dizer que o Zé Luiz tem 3 características que o diferenciam de todos, né? Quando uma tsunami chega para ele, a tsunami diminui a energia e sai uma marolinha. E sai porque ele tem a capacidade única, né, de ouvir, processar, diminuir a energia cinética, que me é muito peculiar, né, Zé? O Zé sabe disso. E passar isso de maneira com uma tranquilidade. O Zé é uma das pessoas mais éticas que eu conheço, né? E o Zé é uma pessoa que eu posso considerar um amigo, depois desses anos de convivência. Então, Zé, eu me emociono muito, porque eu acho que a sua saída, quer dizer, foi de uma certa forma um pedido, né? E eu acho que você vai exercer um papel muito importante nessa universidade, no gabinete da reitora, né? Então, eu abri mão de você, Marília, você tem 3 viúvas, tá? Que choram muito por você. São viúvas que conviveram com você, né? Não são viúvas porque, como eu disse, o CEPEG sai da gente, mas a gente não sai, né? O CEPEG, você pode sair do CEPEG, mas o CEPEG não sai de você. Então, você continuará, a PR2 também, né? Fomos colegas de CEPEG, sentávamos juntos, e sempre o Zé, com toda a paciência e a calma tranquilidade do mundo, sempre fez com que as coisas não se transformassem, né? Digamos assim, em tsunamis. Então, professor José Luiz, eu não tenho palavras para lhe agradecer todos esses anos de convivência e pode ter certeza que estarei lá presente no gabinete reitor para te dar abraço, para tomar aquele café gostoso que só tem lá, né? E, enfim, Zé, muito obrigado de coração. Assim, você sabe que eu sou uma pessoa emocional, já estou aqui chorando, né? Isso eu puxei. Eu e Maria Alice era pior que eu, né? Mas, assim, eu já estou aqui muito emocionada, porque realmente foram anos de convivência inesquecíveis. Marília também já está chorando. E a Ariane, infelizmente, a outra viúva, não pôde estar presente, porque ela está doente. Pegou essa gripe aqui, eu passei para todo mundo, né? Enfim, mas assim, eu gostaria só de também esclarecer que a entrada do Bruno é a entrada de um jogador que já sabe jogar. Então, esse é fundamental para esse time que precisa estar andando. O Bruno não sabe onde ele se enfiou. Aliás, para ser mais preciso, o que eu fiz? Eu nomeei ele e depois chamei para uma reunião. E aí, quando ele disse ok, eu chamei. Então, quando houve a primeira reunião incendiária na PR2, o professor Bruno disse assim, você já me nomeou? Eu falei, já, agora não tem mais jeito. Então, essa foi uma estratégia, porque ele não tinha como desistir. E, realmente, as coisas na PR2 são muito complicadas. É uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, é área de inovação, que lidar com 1.436 laboratórios de pesquisa, 136 programas de pós-graduação, todas essas bolsas envolvidas, o sistema PIBIC, que é um incêndio a cada dia, né, os relatórios do PIBIC, do PIBIT, do AF e do ensino médio. Não é fácil, né? E aí eu gostaria de dizer que, apesar de tudo isso, e com o menor número de técnicos administrativos, de servidores desta universidade, que a PR2 tem o menor número entre todas as PRs, ela nunca deixou, digamos assim, no linguajar, a peteca cair. Muito pelo contrário. Fizemos muitas coisas, propusemos várias coisas, né? Diferentemente de se acomodar, acomodação não é, né, o nosso lema. Nós estamos propondo, fazendo proposições sempre, mudando o status quo. Então, novamente, agradeço você, Zé, agradeço você, Bruno, por ter aceitado, né? E eu vou abrir um pouquinho a palavra, desculpe, eu vou quebrar o protocolo, mas ao Zé, você quer falar alguma coisa? E depois ao Bruno. Primeiro, um abraço, né? Foram assim, eu diria exagerados. Bom, eu só quero agradecer, eu não poderia sair da PR2 sem vir aqui falar com vocês, né? O CEPEG foi a minha casa por muitos anos, a PR2 também por muitos anos, não vou dizer quantos anos, porque acho que não é necessário,
Dizer que o que a Denise falou não é verdade. Eu acho que eu aqui fiz parte da equipe. A Denise é um dínamo, assim, ela realmente é um motor. Marília sabe disso, a Ariane também. Coloca a gente para frente, né? Eu vou falar pouco para também tentar não me emocionar muito, mas agradecer muito a vocês, tá bom? E dizer que, bom, espero, quem sabe, voltar aqui para o CEPEG, que é um conselho que realmente eu adoro, tá bom? Então, obrigado aí por todo o carinho que vocês tiveram ao longo desses anos comigo, tá bom? É isso. Um beijo. Desculpa, mas sem falar que o meu substituto é um substituto mais que a altura. O Bruno, primeiro, é um cara, vocês todos conhecem, uma pessoa maravilhosa, né? E uma competência absurda. Então, acho que você ser substituído com vantagem, tá? Então, Bruno, parabéns aí, tá bom? Esse é o Zé, né? É a pessoa tão generosa que beira a mentira, né? Então, é uma coisa assim, mas eu agradeço muito, Zé. Eu agradeço muito. Agradeço muito. Agradeço as palavras, mas agradeço toda a convivência que nós tivemos enquanto conselheiros do CEPEG, depois em PR2, e todo o aprendizado, que aprendi muito com o Zé. Acho que participar do CEPEG, eu tive essa experiência que vocês estão tendo, e eu sinto um pouco de inveja, porque é muito legal estar no CEPEG, é uma oportunidade única de se conhecer a universidade no que a universidade, ela, de fato, ela tem de melhor. Tá? Então, eu espero poder honrar a confiança de vocês, né, para poder cumprir essa missão, né, de estar à frente da Superintendência Acadêmica de Pós-Graduação, de substituir o Zé à altura, agradecendo também a confiança de toda a equipe, mas principalmente da nossa pró-reitora, né, que nos conhecemos também aqui no CEPEG, né, então eu fiz grandes amizades aqui no CEPEG, e aí que eu tenho certeza que eu vou manter para o resto da minha vida, mas a confiança que a Denise ela demonstrou, e que eu assumi um compromisso quando a Denise ela assumiu a PR2, de que ela podia contar comigo. E para tudo o que ela me chamou, eu atendi, né? Ou quase tudo. Tiveram algumas roubadas que eram muito roubadas, né? Mas quase tudo eu atendi, né? Então, enquanto conselheiro do CEPEG, depois como assessor de projetos especiais, e agora nessa difícil missão de substituir o professor José Luiz. Tá? Então, conto com a paciência de todos vocês, né, e o apoio de todos vocês, que é para a gente continuar fazendo da Universidade Federal do Rio de Janeiro uma das melhores universidades do Brasil, da América Latina e do mundo. Tá? E aí, desde os discentes, né, os técnicos, todos que fazem parte desse ecossistema, e que é baseado no diálogo, e esse conselho é a prova disso. Tá? E hoje foi mais um bom exemplo. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigada, Bruno, pelas suas palavras, né? O CEPEG, como diz, é uma família, e eu espero que assim continue. Temos posições divergentes, porém, manteremos sempre essa relação com a universidade. O que mais importa é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o amor porque cada membro do CEPEG tem a ela. E isso é mais importante que qualquer outra coisa. Independente das questões político-partidárias ou as ideologias, aqui, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é ponto principal, é a nossa principal missão. Cuidar e zelar pela nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nossa pós-graduação e a nossa pesquisa que aqui se faz. E a inovação agora também, mas assim, a inovação agora está também no gabinete da reitoria. Então, a gente já não fala mais em nome da inovação. Eu agradeço os presentes, agradeço a votação de hoje. Foi interessante, para muitos foi uma novidade, né, porque não há conselheiros tão antigos assim, né, que tenham presenciado, né, uma votação desse tipo, mas eu agradeço a presença de todos, todas as falas, e vou dar uma boa notícia.
Né? Encerrada a sessão, teremos pão e pastinha feita pela Verônica. Professora Verônica é uma especialista em panificação. Entendeu? Ah, sim, e tem que encerrar a sessão. Eu não quero encerrar essa sessão nunca. Por favor, está encerrada a sessão. Obrigada.